Olá, que a doce paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós. Vamos à leitura de um texto bíblico para a reflexão. Encontramos hoje no Evangelho de Jesus, escrito por Marcos, no capítulo 1 e o versículo de número 35. Assim está escrito: E levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Aqui temos diante de nós um exemplo prático da vida de Jesus, dos seus momentos de oração. Jesus como Deus, como Filho de Deus, mas aqui encarnado na forma física e humana, ele sentiu necessidade de ter estes momentos especiais, diários, permanentes na vida, que era o seu elo de contato para reafirmar a comunhão com Deus. E esta prática contínua de Jesus, ela ficou registrada nas Escrituras como exemplo, modelo e caminho pelos quais nós também precisamos seguir, porque em tudo Jesus é o nosso modelo, é o nosso exemplo. Todas as vezes que ele realizava determinadas coisas, ele disse: Eu vos dei o exemplo. Jesus deu exemplo na pregação, Jesus deu exemplo no ensino, Jesus deu exemplo na operação de milagres e maravilhas, Jesus deu exemplo na vida de oração, Jesus deu exemplo na vida moral e ética, Jesus deu exemplo nos relacionamentos entre as pessoas, enfim, em tudo que nós formos atentar na vida de Jesus, nós vamos encontrar ali a vida dele estabelecida como um modelo, um exemplo, um ponto a ser observado e seguido. E aqui, para o momento de oração, não é diferente também, porque nós vamos descobrir aqui, através da vida prática de Jesus de oração, e vamos aprender estas lições que ficaram aqui registradas. Note que o evangelista Marcos, que recebeu as informações através do apóstolo Pedro, ele deixou escrito o seguinte: levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu. Ora, se era de manhã cedo e se era escuro, logo nós podemos ligar este horário cedo, ainda escuro, como sendo madrugada. Não é o início da noite, mas já é do meio da noite para frente, para o romper do dia, madrugada. Então, este era um dos horários que Jesus aproveitava a oportunidade quando as pessoas estavam, cada um nos seus domicílios, nas suas casas, descansando, dormindo. Jesus, então, ocupava este tempo da melhor maneira que ele podia, usando-o por meio da oração. Então está escrito aqui: saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Então nós já vamos observar duas coisas necessárias para a vida prática de oração de Jesus. Nós vamos descobrir aqui e em outros textos que Jesus tinha um lugar e uma hora que era própria para a sua oração. Não que nas outras horas do dia Jesus não orasse, e nos outros lugares também. Mas, quando nós atentamos os momentos em que ele se retirava de maneira só, estes momentos eram exatamente aqueles que acrescentavam recursos espirituais para o desempenho do seu ministério,
como homem aqui na terra. Então, Jesus aproveitou e muito bem estes momentos que ele reservava para ir a um lugar, conforme diz aqui, deserto, a um lugar onde não tinha a correria das pessoas, e ali ele se posicionava por um tempo e então desenvolvia ali a sua oração, o seu modo, a sua maneira de se apresentar e de falar com Deus. Orar é falar com Deus. Na oração é o melhor momento que nós temos para nos chegar diante da presença de Deus e falar com Ele, mesmo porque o próprio Deus que estabeleceu para nós o caminho da oração. Então ele diz para clamarmos a Ele, diz, clama a mim, eu vou ouvir, eu vou responder, eu vou dar a solução. Então o próprio Deus nos chama para momentos de oração. É o prazer de Deus que nós desfrutemos com Ele da comunhão. Deus não depende da nossa comunhão, mas nós dependemos da comunhão de Deus conosco. Nós precisamos dele a todo instante, a todo momento. Então, portanto, atentando para a vida de oração de Jesus, nós vamos aprender e refletir como está também a nossa vida de oração e o que podemos melhorar na nossa vida. Deus abençoe a irmã Maria Aparecida Jimenez Viotti. Então, nós aqui encontramos o seguinte: levantando-se de manhã muito cedo, ainda escuro, ele foi para um lugar deserto e ali orava. Passou momentos de oração e quando o dia rompia, ele deixava o seu momento de oração e já ia envolver-se no seu ministério diário de pregar, ensinar, curar, expulsar demônios, libertar vidas, enfim. O ministério de Jesus na terra foi incansável e ele fazia a manutenção desse seu ministério através desses períodos de oração e comunhão com Deus o Pai. Então, a vida de Jesus não foi uma vida de faz de conta. Não. Não foi uma vida de aparência. Não, porque eu sou Deus, eu sou o Filho de Deus, então eu não preciso fazer nada. Eu não preciso orar, nada disso. Tudo já vem pronto. E por que então Jesus fez? Primeiro, porque como homem, ele dependia deste momento. Como homem, na natureza humana, Jesus era limitado. Como Deus, não. Como Deus, ele é ilimitado. É eterno, é poderoso, é santo, é onisciente, é onipotente, é onipresente. Mas como homem, ele tinha as suas limitações. Tanto é que Paulo nos afirma, lá na Epístola aos Filipenses, no capítulo 2, deixa eu posicionar qual é o versículo, e ele diz-nos assim, Filipenses, no capítulo 2, e o versículo de número 6 até o versículo de número 8, diz assim, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, aqui, Paulo mostra-nos claramente a vida de Jesus como homem entre a humanidade. Foi uma vida que teve as suas limitações e ele aproveitava estes momentos para esta comunhão permanente com o Senhor nosso Deus. Então aqui observamos em vários textos, a palavra de Deus diz que ele se retirava para os montes, ele passava a noite em oração.
E que oração era aquela de Jesus? Então aqui nós encontramos duas coisas principais. Primeiro, ele escolhia um lugar onde ele pudesse estar e ele escolhia uma hora onde ele pudesse estar também. Para fazer o quê? Para orar. Então, eu e você já podemos aprender aqui, com o exemplo de Jesus, duas lições principais para o nosso momento de oração. Quais são elas? Primeiro, nós precisamos ter um lugar, o lugar da oração. Segundo, nós precisamos saber qual é a hora da oração. Por quê? Porque para orar é preciso ter o lugar e o tempo, porque a oração não é feita às pressas, na correria. Nós precisamos tomar tempo para orar. Aquela oração afagada, como que diz, afobada, com pressa, querendo as coisas para ontem, esse tipo de oração não traz nenhum resultado para a nossa vida. Os momentos de oração, eles começam com o silêncio, quando nós nos acalmamos da agitação, da correria, da distração, de tudo aquilo que ocupa a nossa mente, o nosso consciente, a nossa visão, a nossa audição, enfim, tudo aquilo que estamos relacionados, nós precisamos, primeiro, para o momento de oração, ter um tempo de silêncio para nos desligar destas conexões que poderão nos distrair e atrapalhar o nosso momento de oração. Deus abençoe, Sidney Silva. Então, Jesus tinha isto. Por que ele não ia orar no dia? Porque as pessoas não saíam de perto dele. E outra, durante o dia, há uma agitação muito grande. Hoje não é mais assim, porque hoje as cidades não param mais. As cidades, elas funcionam 24 horas. Então, em qualquer hora do dia ou da noite, você vai encontrar movimento, barulho, entra e sai, correria, para lá e para cá. Já a época de Jesus, não. Isso acontecia durante o dia. Durante a noite, a coisa era mais tranquila. Mas mesmo assim, não é porque agora a vida funciona 24 horas sem o período do descanso da noite, que nós vamos então abrir mão também da oração, porque não podemos, porque há a correria. Por isso há necessidade de nós adaptarmos a nossa vida de acordo com o exemplo de Jesus, para escolher então um lugar e um horário para que nós possamos fazer a nossa oração sem que sejamos perturbados, interrompidos, atrapalhados ou distraídos. Então, precisamos aprender a fazer isto. E hoje nós, nesta reflexão, estamos baseando-nos no exemplo de Jesus, que é o melhor exemplo que nós temos para seguir. Então aqui encontramos levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Qual o teor desta oração não sabemos. Por quê? Ele orava sozinho. Então não tinha ninguém para ouvir a oração de Jesus e anotar, olha, ele orou sobre isso, ele orou sobre aquilo. Os fariseus, os saduceus, eles não têm seus momentos de oração particular, mas eles amam oração públicas e coletiva, em meio das praças, das catedrais, no meio do povão, e coloca aquelas palavras bonitas, rebuscadas, mas o intuito deles é que as pessoas ouçam aquelas orações e sintam-se admirados pela riqueza do vocabulário deles, somente para isso. Já a oração de Jesus é diferente. Não era para impressionar as pessoas, é para tocar o coração de Deus e receber dele ali o renovo necessário para mais um dia que ele teria para frente. E os dias de Jesus foram sempre dias muito carregados, com muito trabalho por fazer. E em nenhum deles, Jesus disse, hoje eu estou cansado, esta noite eu não pude orar, e hoje então não posso fazer nada. Não, Jesus nunca se descuidou
deste momento particular. Então aqui está este ponto. Quando nós olhamos aqui, nós vamos observar, vamos ver também, lá em Lucas, no capítulo 6, o versículo 12, aqui está escrito em Marcos o seguinte: levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu para um lugar deserto e ali orava. Lucas 6,12 está escrito: e aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Observe que em Marcos diz que ele pela manhã, ou seja, no período da madrugada para o romper do dia. Já em Lucas está dizendo que ele passou a noite toda em oração a Deus. Quando olhamos também Mateus, no capítulo 14, e o versículo 23, está escrito assim: e despedida a multidão, subiu ao monte para orar, e chegada já a tarde, estava ele ali só. Esta tarde que Mateus escreveu aqui, e chegada já à tarde, quando nós vamos ler o texto completo, aqui está falando daquele momento que Jesus despediu os discípulos para que eles fossem com o barco, atravessassem para o outro lado, enquanto ele foi orar. E nós encontramos aqui que ele despediu a multidão e subiu ao monte para orar. E começou a orar quando chegou a tarde, ou seja, o dia estava terminando, a noite chegando. E a diferença entre o dia e a noite é que o dia terminava às 18 horas, e sempre é assim para os judeus. São 12 horas no dia e 12 horas na noite, das 0 horas, não, das 6 horas da manhã até das 12 às 12. Então nós encontramos que a primeira hora é às 6 da manhã. Às 6 da manhã é a primeira hora e às 6 da tarde é a última hora, às 18 horas, que é a 12ª hora. E a noite é dividida em 4 vigílias. A primeira vigília é das 18 às 21, segunda vigília das 21 às 0 hora, o nosso horário, né? Terceira vigília é das 0 hora às 3 da manhã, quarta vigília das 3 até às 6 da manhã. Então, se Jesus subiu à tarde, no nosso horário, às 18 horas, ele subiu para o monte. E quando ele foi atender os discípulos, já era a quarta vigília da noite. Isso quer dizer, já era 3 horas da manhã. No nosso horário de 24 horas. Por isso que lá chama-se quarta vigília. É quarto período da noite. O dia é dividido em 4 partes. Tem a hora terceira, tem a hora sexta, tem a hora nona e tem a hora 12ª. Todas essas têm significados na Escritura. Para nós, o dia já conta como 24 horas. Dia e noite, para nós, é como que fosse um dia completo. Então, aqui está escrito assim, que ele subiu já sendo tarde, e a quarta vigília da noite, ele dirigiu para os discípulos. Então, provavelmente, Jesus orou aqui das 18 horas até as 3 horas da madrugada. Ou seja, Jesus orou 9 horas. Um período aproximadamente de 9 horas. E haja assunto. Ora, se para Jesus a oração era tão necessária, tão importante, que ele ocupava tanto tempo para orar, por que é que a nossa oração não passa de 5 minutos? Porque nós não sabemos avaliar as coisas prioritárias. E, portanto, quando vamos à oração, é como um lanche rápido. As coisas têm que ser feitas muito rápido. Todas as demais coisas, nós tomamos tempo para fazer. Se é para um banho, se é para se arrumar, se é para alimentar, qualquer coisa que formos fazer, nós tomamos tempo suficiente. E, às vezes, até tempo demais. Mas quando é para orar, começa a orar e diz, mas não vai acabar essa oração? Mas está demorando. Por que demora tanto? É porque a oração não está sendo prioridade na nossa vida.
Se ela fosse algo prioritário, nós abriríamos mão de todas as outras coisas e ficássemos somente com ela. No entanto, revela-se aí o que é prioritário na nossa vida. Mas hoje nós estamos aqui refletindo sobre a vida de Jesus e ela está abrindo aqui uns parâmetros diante de nós que nós podemos, então, aprender com Jesus. Então, aqui observamos este ponto. Veja em Provérbios 8 e 17, muito conhecido este versículo e citado, e alguns fazem até como que se fosse um princípio, mas nós temos que observar como são as 18, Provérbios 8 e 17. 8 e 17. Eu amo aos que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Então, observe aqui, Salomão já deixou gravado. Eu amo, o Senhor dizendo, eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam, me acharão. Há aqueles que já fazem daqui um princípio e diz o seguinte, é melhor buscar a Deus de madrugada, porque durante o dia a fila é muito grande. Como se Deus se perdesse para atender as pessoas. Ele está disposto a ouvir a nossa oração em qualquer momento e lugar. Porém, para nós, não é pela necessidade de Deus, para nossa necessidade, nós precisamos ter um lugar e uma hora. Por quê? Para nos desligar daquilo que vai nos atrapalhar. E Jesus ensinou isso. Por que que Jesus não ficava no meio da multidão orando esses períodos longos? Porque a multidão não tinha a mesma prática de Jesus e certamente iriam começar a reclamar, murmurar, dizer que Jesus estava demorando muito, para que orar tanto. Então Jesus ia para um lugar deserto e ali ele tinha o tempo suficiente que ele quisesse para ficar na presença e na comunhão do Pai. Então observamos isso aqui. Agora vamos observar uma ocasião que Jesus orou em público. Em Lucas, no capítulo 11 e o versículo 1, diz assim, e aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, disse um dos discípulos, Senhor, ensina-nos a orar. Então veja, aqui os discípulos ouviram uma oração de Jesus e ficaram impactados com ela. E disse, Senhor, ensina-nos a orar. Nós precisamos aprender a orar. Foi aí que Jesus ensinou a oração do Senhor, que é comumente chamada a oração do Pai Nosso. Né? Mas foi a oração que Jesus ensinou para os seus discípulos. Quando nós observamos em alguns momentos, principalmente na ocasião do Getsemane, Jesus levou com ele os 12 discípulos. Mas levou-os, no capítulo 6 de Lucas, aqui está escrito, Mateus, capítulo 26, versículo 36. Mateus 26, 36. Então, Jesus chegou com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos, quer dizer, ele estava com os 12. Ele estava ali com os seus discípulos e disse, assentai-vos aqui enquanto vou além orar. Jesus levou os discípulos até um certo lugar e disse, fique aqui. Daqueles 12 que Jesus tinha, ele pegou 3, Pedro, Tiago e João, falou, vamos mais um pouco à frente. Os 9 ficaram ali, os 3 vieram com Jesus. Chegou a um determinado lugar, Jesus disse para eles, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhe disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Veja agora a ação de Jesus. Ele disse, ficai aqui. Os 9 ficaram lá. Os 3, Jesus disse, ficai aqui. E agora Jesus, e indo um pouco mais para adiante, mais para frente, prostrou-se sobre o seu rosto, orando. Então observa, Jesus levou os discípulos, mas aquele momento singular da oração era único. Era ele e o Pai. Ele e o Pai. Então, são exemplos que Jesus deixou. E os apóstolos, os discípulos, aprenderam com Jesus. Lembra que Pedro e João tinham a hora de oração, a hora de ir ao templo, a hora nona? Na hora nona, que é
às 3 horas da tarde, no nosso calendário, eles iam ao templo para orar. Mas nas casas eles também tinham seus momentos de oração. Mas o que nós estamos referindo aqui hoje é com relação a Jesus. Então, Jesus aqui, como nosso modelo de oração, que nós devemos imitá-lo, ele viveu de maneira prática. Então, duas lições nós aprendemos aqui. Primeiro, ele tinha um lugar especial para orar. Não era no meio da multidão. Não era no meio do barulho. Não era no meio da correria. Não era no meio das distrações. Não. O lugar aqui era um lugar deserto ou um monte, para onde Jesus ia orar. Então, esta primeira lição, eu devo aprender, e você também, que nós precisamos ter um lugar para oração. No outro ensinamento, Jesus diz, quando vocês orarem, entra no teu aposento, fecha a porta e fala entre ti e o teu pai. Quer dizer, você vai ao ambiente, quando você fecha a porta, você corta as interferências de fora para que não venha te atrapalhar. E ali naquele aposento, você precisa tomar um tempo em silêncio para que toda aquela agitação, aquela correria, aquela distração, ela dê lugar e você sinta-se leve na presença de Deus, para daí então começar a orar. Mas a orar de maneira calma, tranquila, fazendo a sua entrega diante do Senhor Deus. E quando você começa esta oração, já longe da correria, do barulho, do movimento, das distrações, de tudo isso, o Espírito de Deus se apodera de mim e de você, porque a palavra diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E, em alguns casos, ele começa a colocar palavras na nossa boca. Veja que nós começamos falando e, de repente, sem que nós percebamos, as palavras que vão saindo já não são mais aquelas que nós pensamos, mas são aquelas que o Espírito coloca no nosso espírito e ele transmite à nossa boca e nós começamos a orar diante de Deus desta maneira. E ali nós choramos, nos renovamos, derramamos lágrimas, nos confessamos diante de Deus, sentimos a proximidade de Deus conosco e quando saímos daquele momento de oração, já saímos totalmente transformados. Saímos revestidos do poder e da presença de Deus. Por um momento de oração. Veja como ele é valioso, como é importante termos estes momentos de oração. Então, em primeiro, um lugar especial. Jesus tinha o deserto, Jesus tinha os montes. Você deve ter o seu lugar. Pode ser numa sala, num escritório, num lugar reservado. Se não tem, existem pessoas que pegam o seu carro, vai para um lugar ermo e ali tira momentos de oração. Pessoas que moram em lugares em que o terreno facilita, eles deixam a casa, vai para um lugar um pouco distante e ali ele faz a sua oração. É preciso descobrir qual é o melhor lugar que nós temos para ficarmos a sós com Deus. Então, primeira lição é ter um lugar para oração. A segunda lição é saber a hora em que nós devemos orar. Qual é a melhor hora para nós orarmos? Para Jesus era de noite, de madrugada. Para alguns é pela manhã, para outros pode ser ao meio-dia, para outros pode ser à tarde, pode ser à noite. Por exemplo, Daniel orava 3 vezes ao dia. Então, se está falando do dia, para o judeu, é das 6 horas da manhã às 6 horas da tarde. Neste período, Daniel tinha 3 momentos de oração. Então, qual é a sua hora preferida da oração? Para Pedro e João, no templo era a hora 9. Nas casas, não sabemos. Paulo e tantos outros também fizeram bom uso da oração. Por isso que eles foram poderosos em Deus. E o trabalho que eles fizeram ficou aí
marcado, está registrado para nosso conhecimento e para a nossa vivência. Então, qual é a sua hora especial de orar? Qual é o lugar específico que você designou para orar? Conta-se os historiadores que Tiago, um dos apóstolos, ele, quando orava, quando foram descobrir, no lugar aonde ele ficava, ficou ali naquele chão, onde ele se ajoelhava, 2 marcas do seu joelho, porque era constante a oração dele. Então tem pessoas que já têm o seu lugar, o seu cantinho reservado, aquela cadeira, aquela poltrona, aquele lugar onde ele se dirige e ali ele fala com Deus, Deus se apresenta e é um momento lindo e maravilhoso de comunhão. Então é preciso prezar por estes momentos, não se pode deixá-lo por nada. Então, o que a reflexão me traz? Eu devo separar um lugar e um horário especial para me dedicar à oração, a fim de desfrutar da comunhão e da intimidade com Deus. Isto por meio da oração. E devo também pedir ao Espírito Santo, que habita em mim, habita em você, que ele me ajude a não falhar neste comprometimento de dedicar a vida no lugar e na hora designado para a oração. Que eu possa fazer isto, que você possa fazer isto, que cada um de nós possamos agir desta forma e fazendo assim, a nossa vida será ricamente abençoada pelo poder e a presença do Senhor nosso Deus. Querendo Deus, amanhã retornaremos.